Olá, pessoal! Eu me chamo Eduarda e eu tô aqui para apresentar para vocês o artigo intitulado Potencialidades do uso energético de combustíveis derivados de resíduo, CDRU, na indústria brasileira. O artigo, que é de autoria minha, em parceria com o professor Armando, o professor William, a Carolina e a Paula, em uma cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal de Pelotas. Então, para começar a discussão do nosso artigo, a gente tem uma busca por combustíveis que causem um menor impacto ambiental. A gente sabe que cada vez mais os recursos estão se esgotando, as matérias-primas, então a gente precisa buscar combustíveis que, além de causar um menor impacto ambiental, também possam estar contribuindo para a não retirada desses recursos. Então, os resíduos sólidos que seriam encaminhados para aterro sanitário, mas que possuem um elevado potencial energético, eles podem estar sendo utilizados como esses combustíveis que causam um menor impacto ambiental. Então, aqui a nossa definição de combustível derivado de resíduo, a gente tem que é o combustível alternativo preparado a partir de resíduos sólidos, comercializável em substituição a combustíveis convencionais, para ser utilizado em fornos e caldeiras industriais ou em unidade de tratamento térmico de resíduos, de maneira a não causar perdas de eficiência de processos produtivos, nem prejuízo à qualidade de produtos, sem causar impactos ambientais adicionais em comparação aos impactos gerados pelo uso exclusivo de combustíveis convencionais. Esse conceito que é dado pelo Estado de São Paulo, na resolução que eles têm específica sobre o CDR. O CDRU, no caso, então, é o CDR produzido a partir dos resíduos sólidos urbanos. O CDR, ele é, então, fonte de energia para diversos processos produtivos, dentre eles o coprocessamento em formas de produção de clinker, a cocombustão em caldeiras a carvão, a cogaseificação com biomassa, ou seja, processos que necessitam de uma energia térmica para estarem ocorrendo. O CDR, então, ele oportuniza uma diminuição de custos para qualquer processo em que ele for empregado, porque, por exemplo, o combustível das cimenteiras, que é o coque de petróleo, tem um valor elevado, e a produção de CDR, por exemplo, não teria esse valor tão elevado, né? Então, tem essa diminuição de custos. A substituição de combustíveis convencionais por combustíveis alternativos, ela contribui para evitar os gases do efeito estufa, né? Uma vez que ela gera menos, e também a questão dos aterros sanitários, porque esses resíduos, se eles não fossem encaminhados para a produção de CDR, seriam encaminhados para o aterro sanitário, e lá estaria gerando diversas emissões, dentre elas a do metano, que é 21 vezes mais poluente do que o CO2 equivalente, né? Então, também oportuniza essa diminuição das emissões. E a questão do aspecto legal, a gente tem que o novo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que estava em consulta pública até final do ano passado, ele cita diversas vezes o termo CDR, e a Portaria Interministerial número 274, de 30 de abril de 2019, que ela propõe a modificação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa Lei 2.305 de 2010, e a inclusão do CDR como alternativa para o tratamento dos resíduos sólidos. Na Política Nacional já era previsto a questão do tratamento térmico, mas não trazia o conceito de CDR, e com essa portaria adiciona isso na Política Nacional. Então, os nossos objetivos é estimar o poder calorífico inferior teórico e as emissões atmosféricas evitadas de um blend de resíduos sólidos urbanos para a utilização como combustível derivado de resíduos urbanos na indústria brasileira. Então, a metodologia. A composição do blend de resíduos, ela foi feita a partir da pesquisa Ciclosoft, do compromisso empresarial pela reciclagem. A gente está tratando só dos resíduos da coleta seletiva, considerando que eles iriam para
para triagem, né, pelas associações de catadores, e o que sobra é que estaria se tornando o CDR. Os quantitativos de resíduos gerados a gente retirou do diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos urbanos, do SNIS, referente ao ano de 2018. E aqui está a figura com a composição gravimétrica da coleta seletiva da pesquisa do Ciclosoft. E aí, para a gente ter o quantitativo de cada tipo de material, a gente simplesmente multiplicou as porcentagens pelo valor retirado do diagnóstico do SNIS. Para a determinação do poder calorífico, então, a gente fez uma análise elementar dos resíduos. A gente retirou esses valores da dissertação de mestrado do CAMI. Então, essa análise elementar vai ser a base para a inclusão e cálculo do poder calorífico através dessa equação, que é a equação de Dulong modificada. A gente utilizou essa equação por, na bibliografia, dizer que essa é a equação que mais se aproxima do valor real, que é obtido a partir de testes de laboratório. Então, por isso a gente utilizou essa equação. Para o cálculo das emissões atmosféricas evitadas, a gente utilizou a ferramenta GHG Protocol, do programa brasileiro, que é adaptado para a realidade aqui do Brasil, e o escopo 1, que diz respeito das combustões estacionárias, né, que é onde entram indústrias, fornos, enfim, então a gente utilizou o escopo 1. Então, a gente calculou as emissões de CO2 equivalentes do combustível convencional mais empregado no processo produtivo analisado e as emissões se esse combustível fosse substituído pelo CDR. Os dados do consumo de combustível de cada processo produtivo foram retirados do Balanço Energético Nacional, referente ao ano base de 2019, que era o último que a gente tinha disponível. E também foram propostos 3 cenários, sendo 60% de substituição, 80% de substituição e 100% de substituição do combustível convencional pelo CDRU. E a gente escolheu os setores cimenteiro, siderúrgico e cerâmico por serem setores que necessitam de energia térmica no seu processo produtivo. Então, os nossos resultados, o primeiro deles é o nosso poder calorífico. A gente pode observar aqui que o poder calorífico do plástico é o maior de todos, né? Com cerca de 6.000 kJ por quilo, seguido do papel com 3.900 kJ por quilo. E se a gente observar, então, o total aqui, a gente tem que o poder calorífico do nosso blend de resíduo, no caso o CDR, é de 10.400 kJ por quilo, que é superior a todos os outros poderes caloríficos dos outros processos produtivos. Vale ressaltar que aqui a gente fez simplesmente o cálculo com as frações gravimétricas, né? E lá na prática, tem outras coisas que interferem, principalmente em questão de umidade, os resíduos orgânicos, outros tipos de resíduo que podem estar no meio do processo e que podem influenciar esse poder calorífico. Então, na prática, esse poder calorífico seria menor do que o que a gente obteve aqui, teoricamente, né? Então, aqui a gente tem as nossas emissões de CO2 equivalente para cada cenário de substituição dos combustíveis. A gente tem que a indústria siderúrgica, ela apresenta as maiores emissões de CO2 equivalente, seguido do setor cimenteiro, ambos associados aos seus combustíveis convencionais, né? Sendo que o da siderúrgica é principalmente o coque de carvão mineral e o do cimenteiro é o coque de petróleo. Então, a substituição desses combustíveis pelo CDRU proporciona uma diminuição das emissões de gás de efeito estufa, como a gente pode ver no decorrer do cenário. Então, aqui a gente trouxe isso em forma de porcentagem, essa diminuição, essas emissões de CO2 equivalente evitadas, né? Pode perceber ali que na cimenteira, para o cenário 3, houve uma diminuição de 64% das emissões atmosféricas. Então, vendo como é muito vantajoso a substituição do combustível convencional pelo CDRU. Importante ressaltar, e aqui para chamar a atenção, que na cerâmica, ao invés de ter uma diminuição
das emissões houve um aumento. Isso porque lá na hora que a gente calcula na ferramenta, na GHG, a lenha, que é o combustível convencional da indústria da cerâmica, ela é considerada como um biocombustível e o CDR ele é considerado como um combustível fóssil. E aí os fatores de emissão para biocombustível e para combustível fóssil são diferentes, o que acarretou ao invés de diminuição, no aumento das emissões provocadas pela substituição no setor de cerâmica. Então, aqui como conclusões e recomendações, a primeira delas que a opção pela produção de CDRU como alternativa aos aterros sanitários e a consequente redução de áreas destinadas para esse fim contribui para a diminuição das emissões de CO2 equivalente, principalmente porque nos aterros sanitários a gente tem a geração do metano associado aos componentes biodegradáveis dos resíduos sólidos, né, tais como os resíduos orgânicos, que é 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. A fração dos plásticos presente nos RSU, então, ela apresenta um poder calorífico inferior com cerca de 24.000 kJ por quilo, seguido dos papéis com 13.000. Isso já fazendo as proporções com a quantidade de resíduo que a gente tinha disponível, que a gente fez o cálculo. O poder calorífico inferior total de resíduos ele é de 10.400 kJ por quilo, lembrando que é o poder teórico e que na prática isso teria diversas interferências, como os resíduos orgânicos, resíduos com bastante umidade, os resíduos inertes, e que esse valor na prática seria menor. Então, aqui a gente tem que o setor siderúrgico foi o que teve maior emissão de CO2 equivalente para o ano de 2019, seguido do setor cimenteiro e, por último, o setor de cerâmica, os nossos analisados. Para os 3 cenários de substituição dos principais combustíveis convencionais pelo CDRU, o setor que mais apresentou reduções foi o setor cimenteiro, com a possibilidade de redução de até 64,21%. Isso já vai de encontro com o que o setor já tem feito, né? Aqui no Brasil, desde o ano de 1999, a gente tem uma resolução CONAMA sobre a questão do coprocessamento de resíduos em fornos de produção de clinker. Então, eles já têm esse compromisso e esse resultado que a gente obteve aqui só vai de encontro ao que já é feito pelo setor de cimenteiro. E, por fim, seriam necessárias pesquisas mais aprofundadas acerca do setor siderúrgico para verificar se a utilização do CDR não impactaria na qualidade do metal produzido. Porque do setor cimenteiro a gente já sabe, tem diversos estudos, principalmente fora do Brasil, dizendo que todo o produto gerado na queima do CDR nos fornos de produção de clinker é incorporado ao próprio clinker, e só tem algum problema se tiver grande quantidade de cloro ou de enxofre. E aí, então, seriam necessários mais estudos no setor siderúrgico para saber se não interferiria no processo. E da mesma forma, são necessárias pesquisas extensas no setor de cerâmica sobre a possibilidade de utilização de CDRU, uma vez que esse processo, ao invés de diminuir as emissões como os outros, aumentou, tendo em vista a questão que eu expliquei anteriormente da lenha ser considerado um biocombustível e o CDR ser considerado um combustível fóssil, né? Então, também isso precisa ser analisado. Aqui as nossas referências utilizadas durante a apresentação. Muito obrigada, agradeço a vocês que me ouviram até aqui, e aqui está o meu contato, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida.